Em 4 de novembro de 1928, George McManus, um apostador profissional ligado ao submundo de Nova York, entrou no Hotel Park Central, em Manhattan. À cintura, oculto sob o sobretudo Brooks Brothers, carregava um revólver calibre .38. Minutos depois, o estrondo de um tiro rompeu a tranquilidade do local. Aos poucos segundos, a silhueta de um homem apareceu ao fundo de um dos corredores. Movia-se com dificuldade e trazia ambas as mãos apertadas contra o abdômen. Tentava desesperadamente chegar à rua, mas antes de alcançar a porta de saída do hotel, desabou no chão. Foi imediatamente socorrido pelos funcionários do local, que o levaram ao Hospital Polyclinic de Nova York, onde recebeu os primeiros socorros. No entanto, 2 dias depois, Arnold Rothstein, considerado o cérebro da máfia e conhecido por ter amanhado a Série Mundial de Beisebol de 1919, foi declarado morto em consequência de uma sepse provocada pela ferida. A razão do crime: uma dívida de $320 mil contraída durante uma partida de pôquer. Rothstein afirmava que a partida havia sido combinada, por isso recusou-se a pagar a dívida. O trapaceiro que promovera o maior fraude na história do jogo e que manipulava corridas para obter vantagem nas apostas, tornara-se vítima do próprio método. A sujeira e as fraudes, que foram a base sobre a qual ergueu seu império, acabaram por destruí-lo. Mas quem era Arnold Rothstein? Por que ele é considerado o cérebro da máfia e o mentor de homens como Lucky Luciano, Meyer Lansky ou Frank Costello? Quais são os mistérios que cercam sua morte? E, finalmente, como conseguiu amañar a Série Mundial de 1919? Acompanhe até o final do vídeo se quiser saber. Arnold Rothstein nasceu em 17 de janeiro de 1882, em Nova York, no seio de uma família judia de classe média alta. Seu pai, Abraham Rothstein, era conhecido como Abi, o Justo, um homem profundamente religioso e proprietário de um comércio respeitável. Arnold cresceu entre sermões e cheques, mas desde cedo deixou claro que não herdaria a retidão do pai. Aos 10 anos já apostava às escondidas com os garotos do bairro. Não jogava por brincar. Observava, calculava e vencia. A lógica do ganho o fascinava mais do que qualquer mandamento. Aos 20 anos já era conhecido nos circuitos de apostas como um jogador frio, elegante e impecável. Nunca elevava a voz, nunca discutia, apenas apostava. E quase sempre ganhava. Mas o que muitos não sabiam era que, em mais de uma ocasião, ele já controlava o resultado. Na Nova York do início do século XX, o crime organizado ainda não era um sistema, mas uma coleção caótica de gangues, apostas de rua e extorsão. A ordem se impunha pela violência, mas Rothstein não quis ser um capanga. Sua visão era diferente. Queria profissionalizar o crime. Enquanto outros roubavam à força, ele desenhava fraudes como equações. Não bebia, não fumava, não se embriagava e evitava ter de usar uma arma. Seu poder vinha do dinheiro, do silêncio e do chantagem legal. Em pouco tempo tornou-se indispensável. Políticos o consultavam, policiais o temiam e gangsters o respeitavam. Assim, pouco a pouco, seu nome passou a ser referência não só no submundo, mas também nos círculos de poder político e econômico. Nos primeiros anos como apostador, Rothstein começou a construir uma rede de contatos no submundo nova-iorquino. Aos poucos, tornou-se especialista na arte de combinar negócios legítimos com operações ilegais, criando uma fortuna graças à sua visão estratégica e, claro, às suas fraudes. Não demorou a se tornar figura-chave no crime organizado, gerenciando jogos clandestinos, tráfico de álcool e apostas esportivas, negócios que na época estavam nas mãos do crime e eram extremamente lucrativos. Contudo, o maior golpe de sua carreira viria em 1919, quando Rothstein decidiu manipular o evento esportivo mais importante dos Estados Unidos, a Série Mundial de Beisebol. Naquela época, o beisebol era um esporte sagrado no país, e a ideia de que poderia ser manipulada parecia absurda. No entanto, Rothstein viu uma oportunidade: apostar contra o Chicago White Sox, o time favorito para vencer. Os White Sox, liderados por jogadores de renome como Shoeless Joe Jackson,
eram os claros favoritos contra os Cincinnati Reds. Entretanto, dentro do time, alguns jogadores estavam frustrados com os baixos salários e a má administração do proprietário Charles Comiskey. Rothstein aproveitou esse descontentamento. Através de intermediários, como o apostador Abe Atel, ofereceu grandes somas a vários membros do time para que perdessem de propósito. A operação foi planejada em detalhe. Os jogadores envolvidos deveriam cometer erros decisivos nos momentos cruciais. Rothstein apostou quantias enormes contra os White Sox, e a estratégia funcionou. O time perdeu a Série Mundial de forma suspeita, deixando os torcedores atônitos. Ninguém conseguia acreditar que os melhores jogadores da liga pudessem falhar tão estrondosamente. Quando os boatos de manipulação começaram a surgir, o escândalo ganhou proporções épicas. A imprensa logo especulou sobre a participação de mafiosos no resultado. Embora inicialmente Rothstein negasse qualquer vínculo, os depoimentos de alguns jogadores finalmente o apontaram como o cérebro por trás da conspiração. Ainda assim, graças à sua rede de influência e ao poder do suborno, conseguiu evitar a justiça. O tribunal nunca provou sua implicação direta, e ele foi absolvido de todas as acusações. Mas apesar de sair livre, Rothstein compreendeu que havia cruzado uma linha que até a máfia considerava perigosa: atacar o espírito do esporte americano. Depois do escândalo da Série Mundial, seu poder multiplicou-se. Era a mente mestra que todos queriam por perto. Quando começou a Lei Seca, em 1920, Rothstein já tinha prontas as rotas do álcool ilegal. Comprou barcos, subornou policiais e juízes e criou uma teia de corrupção que lhe garantiu operar nas sombras com total impunidade. Foi um dos primeiros a importar o uísque do Canadá usando contatos diplomáticos. Para ele, o crime não era uma guerra de balas, mas uma rede de favores, silêncios e contratos não escritos. Enquanto outros gangsters se matavam por território, ele cobrava comissões de todos. Por sua inteligência nos negócios e seus métodos pouco violentos, foi apelidado de O Cérebro. O escritório de Arnold Rothstein na Park Avenue não parecia o de um criminoso. Tapete persa, escrivaninha de carvalho, vários telefones e um cabide onde pendia um chapéu fedora. Parecia mais uma sala de reuniões de uma empresa do que a toca de um mafioso. Ali recebia Lucky Luciano, Frank Costello e Meyer Lansky, homens que depois seriam temidos, mas que então eram apenas discípulos. Rothstein lhes ensinou que o crime não era violência, mas negócio. Mas apesar da influência, seu vício em jogo o levava constantemente ao limite. Rothstein apostava cifras astronômicas em pôquer, dados, roleta e corridas de cavalos. Quase sempre ganhava mais do que perdia, mas houve noites em que levantou-se da mesa com dívidas de dezenas de milhares de dólares. E uma dessas noites selaria seu destino. Em 1928, participou de uma partida de pôquer clandestina que se prolongou por vários dias. Depois de perder mais do que podia, Arnold Rothstein viu-se numa situação que jamais havia experimentado. Devia uma soma enorme, e pior ainda, seus adversários não estavam dispostos a esperar. A dívida ultrapassava $300 mil, quantia que, mesmo para alguém de seu status, representava um baque financeiro significativo. No entanto, ele estava convencido de que fora vítima de uma armadilha. Por isso recusou-se a quitar a dívida. Mas sua recusa, alegando que o jogo fora manipulado, desagradou seus credores. Dias após a partida, Rothstein recebeu ameaças claras. Alguns jogadores, liderados por George McManus, o organizador da partida, começaram a cobrar o pagamento. Rothstein, em vez de ceder, decidiu investigar. Contratou seus próprios homens para apurar se realmente havia sido enganado. Eles concluíram que, de fato, McManus havia manipulado o jogo. E então Rothstein recusou-se terminantemente a pagar. A notícia chegou rapidamente ao círculo próximo de McManus, que se sentiu traído e ridicularizado. Segundo versões posteriores, McManus entendeu que Rothstein havia ultrapassado o limite ao insinuar que a partida fora combinada. Para um mafioso da velha guarda como McManus, as apostas eram sagradas.
Não importava se você ganhava ou perdia, sempre devia honrar suas dívidas. A tensão aumentou, e Rothstein começou a sentir que o perigo o rondava. Embora não fosse alguém que temesse ameaças, sabia que sua postura desafiadora atraía inimigos. Os boatos nos bares de Nova York apontavam que McManus estava disposto a dar uma lição exemplar, uma que deixasse claro que ninguém podia evadir uma dívida daquela magnitude. Nas semanas seguintes, Rothstein manteve sua posição. Não pagaria até que lhe provassem que a partida havia sido limpa. A situação atingiu um ponto crítico quando um dos associados de McManus comentou publicamente que alguém deveria ensinar Rothstein a respeitar as regras. Apesar das ameaças, Rothstein continuava a aparecer em locais públicos, exibindo uma segurança que muitos interpretaram como arrogância. Alguns próximos a ele sugeriram que pagasse a dívida para acalmar os ânimos, mas ele recusou, insistindo que, se cedesse uma vez, outros o veriam como fraco. Para ele, o jogo de poder era tão importante quanto o dinheiro. Mas por trás daquela calma aparente, Rothstein estava inquieto. Começou a tomar precauções adicionais, reforçando sua escolta pessoal e limitando seus deslocamentos noturnos. Ainda assim, o perigo o encontrou onde menos esperava. Uma ligação de George McManus o convocou ao Hotel Park Central para resolver o assunto cara a cara. Na noite de 4 de novembro de 1928, Rothstein chegou ao hotel. A atmosfera estava carregada de tensão. Embora fosse um homem acostumado a enfrentar conflitos, havia algo estranho no ar. Ninguém parecia saber exatamente quem estava ali, nem o que aconteceria. Para muitos, aquele encontro era uma armadilha óbvia, mas Rothstein, com sua habitual confiança, decidiu ir sozinho. Ao chegar ao quarto do hotel, uma breve discussão elevou-se rapidamente de tom. Não está claro quem estava no quarto com Rothstein. O que se sabe com certeza é que, em algum momento da conversa, ouviu-se um disparo. Rothstein foi encontrado gravemente ferido por Vincent Kelly, o ascensorista do hotel, com um tiro no abdômen. A bala perfurou seu estômago, deixando-o agonizante no chão. A cena era caótica. Alguns testemunhas afirmaram ter visto um homem sair correndo do quarto, enquanto outros disseram não ter ouvido nada de incomum. Em meio à confusão, alguém chamou uma ambulância, e Rothstein foi levado ao hospital. Apesar da dor, permaneceu consciente durante o trajeto, mas recusou-se a fornecer informações sobre seu agressor. 2 dias depois, na noite de 6 de novembro de 1928, Arnold Rothstein expirou seu último suspiro no leito de um hospital nova-iorquino. Em seu leito de morte, cercado por policiais que aguardavam uma confissão, Rothstein manteve-se fiel ao seu estilo e ao seu mundo. Nunca delatou ninguém. Quando lhe perguntaram quem havia atirado nele, respondeu com uma frase seca. Você cuide do seu trabalho. Eu do meu. Tinha apenas 46 anos. A bala que atravessou seu abdômen não só perfurou seu corpo, como também o mito de invulnerabilidade que cultivara por décadas. Após seu assassinato, as autoridades abriram inquéritos, revisaram arquivos e reconstruíram vínculos. Mas Rothstein operava como um fantasma. Não havia outro indício além da dívida de jogo contraída com George McManus. Alguns de seus amigos mais próximos foram chamados a depor, mas ninguém quis testemunhar. Ninguém quis responder perguntas, de modo que seu assassinato não pôde ser oficialmente resolvido. George Hump McManus, o jogador com quem mantinha a disputa da dívida, foi detido como suspeito, mas não havia provas suficientes para processá-lo. Rothstein, mesmo sabendo que iria morrer, não apontou seu atacante, o que deixou o caso praticamente em aberto. As autoridades enfrentaram um dilema. Sem testemunhas diretas nem declarações do próprio Rothstein, processar McManus seria arriscado. Durante o julgamento, McManus mostrou-se calmo e negou ter atirado em Rothstein. Alegou que não estava presente no momento do ataque e que, na verdade, havia saído do hotel antes do tiroteio. Algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto no local, mas a defesa concentrou-se em desqualificar esses depoimentos por considerá-los inconsistentes. Por fim, o juiz o declarou não culpado por falta de provas conclusivas. Embora muitos no meio criminoso estivessem certos de que McManus havia ordenado o assassinato ou o cometido pessoalmente,
O fato de Rothstein ter morrido sem revelar o nome de seu agressor o salvou de uma condenação. No entanto, outra teoria sustenta que sua morte foi uma vingança pessoal de alguém que perdeu dinheiro devido às manipulações financeiras de Rothstein. No afã de enriquecer, Rothstein fizera negócios pouco favoráveis até com sócios próximos, o que alimentou ressentimentos. Outro ponto a considerar é que a partida em que Rothstein perdeu mais de $300 mil foi organizada pelo célebre apostador Titanic Thompson, conhecido por ser trapaceiro. Acredita-se que tenha sido o próprio Thompson, em conluio com outro jogador chamado Nate Raymond, quem supostamente manipulou a partida. Titanic Thompson foi responsabilizado por pôr fim à vida de 5 homens, e todos os crimes estiveram relacionados a apostas e jogo. Anos após a morte de Rothstein, pessoas próximas a Thompson afirmaram que este lhes confessara que quem matou Rothstein fora um colaborador seu chamado Hyman Biller, que depois de cometer o crime fugiu para Cuba. Os arquivos policiais finalmente arquivaram o caso como homicídio não solucionado, o que contribuiu para a construção da lenda em torno da figura de Rothstein. Com a morte de Rothstein, extinguiu-se uma figura que soube ler as fissuras do sistema legal e transformá-las em ouro. Não foi um mafioso comum. Foi um pioneiro, um construtor. E como todo arquiteto do poder, deixou plantas. Muitos de seus discípulos, Luciano, Lansky, Costello, usaram seus métodos para erguer o que hoje conhecemos como a Cosa Nostra. Mas nenhum igualou seu estilo. Nenhum combinou inteligência, frieza e visão estratégica como ele. Rothstein não matava, comprava, não gritava, investia, não se escondia, dominava das sombras, e isso o tornava mais perigoso do que qualquer pistoleiro. Mesmo anos depois, Hollywood acabou obcecada por sua figura. Personagens baseados em Rothstein passaram a surgir no cinema e na televisão. The Godfather Part 2, Boardwalk Empire, Eight Men Out. O arquétipo do mafioso elegante, culto e frio foi moldado sobre sua imagem. A partida de Rothstein também foi o início de uma nova era. Seus alunos assimilaram as lições e as multiplicaram. Luciano fundou a comissão, reorganizando o crime como uma corporação nacional. Lansky tornou-se o banqueiro da máfia, seguindo o modelo de seu mestre. Frank Costello percebeu que o poder político podia ser tão rentável quanto o jogo clandestino. Nenhum deles teria chegado tão longe sem a escola de Rothstein. O irônico destino dele é que morreu pelo mesmo jogo que o tornou lenda. Aquela partida de pôquer, onde apostou mais do que devia e decidiu não pagar, não foi apenas uma dívida, foi uma jogada mal calculada. Embora sua morte tenha sido violenta e sua reputação manchada, Arnold Rothstein deixou um legado que perdurou muito além de seu tempo. Os métodos que desenvolveu para a lavagem de dinheiro e apostas clandestinas tornaram-se a base das operações de futuros mafiosos como Lucky Luciano e Meyer Lansky. Seu enfoque empresarial transformou o crime organizado, impulsionando uma nova geração de mafiosos que priorizavam o poder financeiro sobre a violência direta. No imaginário popular, Rothstein passou a ser considerado o mafioso que melhor soube misturar inteligência com ilegalidade, tornando-se uma lenda urbana que simboliza o triunfo e a queda da ambição desmedida. Hoje, quase um século após sua morte, Rothstein continua uma figura enigmática. O homem que transformou o crime em finanças, que viu nas apostas não um vício, mas uma ciência. Foi o mestre de todos os padrinhos modernos, mas não deixou herdeiros diretos. Seu nome habita a fumaça dos clubes clandestinos, os filmes de gangsters de terno sob medida e cada história onde elegância se mistura com ameaça. Mas acima de tudo, habita o aviso silencioso que deixou. Ninguém está acima do jogo. Todo o poder e a influência que acumulou ao longo dos anos desvaneceu-se com sua morte. Sua fortuna pouco a pouco desapareceu, e seus sócios mais próximos repartiram as empresas criminosas que ele havia criado. 10 anos após sua morte, o irmão de Arnold, Harry, declarou insolvente o patrimônio de Rothstein. A riqueza que gerara durante seus anos como cérebro do submundo havia desaparecido, e com ela, o último vestígio de seu império.